Ok. Então, continuando ou retomando um bocadinho aqui a ideia de que este é mais um webinar, mais um debate online sobre, portanto, promovido pela ACT, Açores com Tarelo, portanto, um movimento pelo o desenvolvimento sustentável. Nós temos desenvolvido várias iniciativas, petições, tomadas de posição pública. Uma das mais importantes foi a propósito do plano de ordenamento do turismo da região autónoma dos Açores, em que exatamente uma das questões que foi crítica foi esta questão do desenvolvimento e do turismo sustentável. Porque basicamente nós tomamos consciência que, embora o documento fosse no início declarasse que se regia pelos princípios do turismo sustentável, depois íamos vendo e a forma de operacionalizar acabava por ser contraditória com a ideia do turismo sustentável. Além disso, há aqui uma questão de fundo, que é a própria região está a ser promovida como destino turístico, enquanto uma região como um produto de turismo sustentável. Nós agora lançamos um concurso em que exatamente a ideia é também promover esse debate, que é um dos slogans usados é Açores naturalmente sustentáveis. Portanto, nós lançamos um concurso de fotografias em que a ideia é exatamente refletir sobre isso. Portanto, o objetivo do debate seria contribuir para esclarecer o que é o turismo e o desenvolvimento sustentável, o turismo sustentável e ferramentas que ajudem a operacionalizar diagnóstico e intervenção no contexto das ilhas. Temos aqui dois convidados, o João Romão e o Raul Valls, que já vou apresentar, e a ideia era, numa primeira parte, nós abordarmos o conceito de turismo e o desenvolvimento sustentável, turismo sustentável em termos genéricos, e na segunda parte, o turismo sustentável em contexto insular, que especificidades, que desafios que se colocam. O João Romão, que está do outro lado do planeta, que está no Japão, é professor associado do Departamento de Turismo e Negócios Internacionais na Yasuda Human University, em Hiroshima, Japão. E o Raul Valls é membro da equipa de investigadores da Alba Sud, Centro de Investigação e Comunicação de Perspectivas Críticas e de Turismo. Portanto, para esta primeira ronda de debate, eu convidaria cada um dos participantes a abordar este tema do turismo sustentável, 15, 20 minutos a cada pessoa, e depois fazemos uma ronda de debate e passamos à segunda parte, mais relacionada com o contexto insular. Portanto, eu passava a palavra ao João Romão. Obrigado então, Lídia. Obrigado pelo convite e também por terem de alguma forma adaptado os vossos horários aqui à minha disponibilidade, mas para mim são quase 8 da noite, portanto se isto for muito mais tarde torna-se bastante difícil participar. Para mim é um bocadinho atípico e bastante simpático participar neste tipo de evento, porque há pouca discussão por parte de organizações, enfim, das comunidades, sobre os impactos do turismo, comparado com os impactos em si mesmos. A discussão e a mobilização das pessoas para se posicionarem e para terem algum papel em termos do que pode ser o desenvolvimento turístico é relativamente pequena. E uma das razões, acho eu, é que é muito difícil passar da discussão
para ter um papel ativo nessa definição de políticas. Vocês em Barcelona se calhar estão um bocadinho à frente da maior parte dos sítios, há um esforço institucional para envolver o Conselho de Turismo e não sei o quê, que é bastante participado, que tem uma estrutura bastante equilibrada e bastante diversa de representação dos diferentes interesses e dos diferentes grupos da cidade, mas mesmo nesse caso é um órgão consultivo e, segundo pude perceber, onde dificilmente há consenso sobre o que fazer. Enfim, pelo que até fiz algum estudo sobre isso em Barcelona, com bastantes entrevistas a atores locais, por assim dizer, e havia um certo consenso na ideia de que não é possível haver consenso sobre o turismo. É um organismo onde ficam claros os conflitos, onde fica claro quem é que ganha e quem é que perde com cada iniciativa, onde a autarquia consegue perceber, quando toma uma decisão, quem é que vai apoiar, quem é que vai estar contra, quem é que vai beneficiar, quem é que não, mas onde até agora não foi muito possível, nas questões essenciais, criar ali um acordo ou uma estratégia comum a todos aqueles diferentes atores, diferentes posicionamentos. E daí que as instituições normalmente prefiram fechar um bocadinho a discussão e, sobretudo, a decisão para ser operacional, para as coisas funcionarem em termos práticos, rapidamente, e essas coisas todas que as instituições públicas e a dinâmica das políticas normalmente requer. Os mandatos são limitados, os dirigentes políticos querem implementar as suas ideias e portanto, perder demasiado tempo em discussões normalmente não é muito bem visto. E isso dificulta ou desincentiva, acho eu, que as pessoas participem muito. Portanto, saúdo bastante este debate, que eu acho bastante importante e muito na base da ideia de desenvolvimento sustentado. Portanto, desenvolvimento sustentado sem a participação ativa das comunidades já à partida é um bocadinho contraditório. E, no entanto, em quase todos os sítios se fala muito de sustentabilidade sem mobilizar a participação das pessoas envolvidas quer porque trabalham no turismo, quer porque beneficiam do turismo, quer porque são prejudicadas pelo turismo. Portanto, há diferentes tipos de envolvimento. Em todo o caso, nós estamos a falar de já quase 30 anos de sustentabilidade, ou de discurso sobre a sustentabilidade no campo específico do turismo. Logo no princípio dos anos 90, nós começámos a ter conferências com o título de Desenvolvimento Sustentado, Turismo Sustentável, este tipo de formulação. O jornal académico, o Journal of Sustainable Tourism, foi criado, salvo erro, em 91 ou 92, e começaram a aparecer também, documentos institucionais de orientação política, também usando o termo sustentabilidade. Isto acontece relativamente pouco tempo depois do tal documento Our Common Future, o relatório da ONU, onde se define desenvolvimento sustentado, salvo erro, em 87. Portanto, já estamos a falar já de 30 anos, sendo que muito antes disto já havia críticas, mesmo sem usar a palavra sustentabilidade, já havia críticas muito sistemáticas, até muito contundentes, às vezes implícitas, outras vezes mais explícitas, sobre a massificação do turismo, os impactos nas zonas costeiras, os impactos sobre a vida das pessoas, sobretudo a partir dos anos 60 e 70, estes processos de massificação, na Europa pelo menos, começam a ser mais fortes, e portanto nos anos 70, digamos, e a partir dos anos 70 começa a haver já, portanto há 50 anos, começa a haver vozes críticas deste tipo de modelo, portanto não são exatamente coisas novas. Eu nasci e vivi a minha infância e juventude numa destas zonas, no Algarve, no sul de Portugal, portanto mais ou menos acompanhei este processo de massificação, e acho que também é hoje fácil de ver que
os métodos de planeamento e o tipo de preocupação que temos hoje em relação a estas coisas é completamente diferente do que tínhamos nos anos 70 ou até nos anos 80. Nessa altura, no caso português, não havia planos diretores municipais, não havia nem as figuras jurídicas de ordenamento e planeamento de território que temos hoje, nem havia a informação, nem os computadores, nem os programas, nem as técnicas, nem as pessoas qualificadas para fazer planeamento como existe hoje. Portanto, há um progresso relativamente grande em relação a isto, em relação ao ordenamento e ao planeamento do território. Depois há também conceitos, como por exemplo o conceito de capacidade de carga, a identificação dos limites do território em geral, ou de um sítio específico, de um parque natural, de um edifício, de um monumento. Este conceito de capacidade de carga, quer do ponto de vista da proteção dos sítios, quer do ponto de vista da proteção da qualidade da experiência do visitante, também não eram comuns há 50 anos e hoje são. Hoje, apesar de tudo, discute-se isto. Se passa daqui para políticas eficazes já é outra discussão, mas de qualquer forma há hoje, digamos, instrumentos diferentes dos que tínhamos há 50 anos, ou há 30. Mesmo em termos dos estabelecimentos, dos hotéis e os restaurantes, etc., há hoje também alguma preocupação maior em enquadrar na paisagem, usar materiais que fazem sentido de acordo com as características dos territórios, em poupar água, que é uma característica da atividade turística. Nós consumimos muitíssimo mais água do que na nossa vida cotidiana, consumimos muitíssimo mais energia. Portanto, começa a haver também este tipo de preocupação, ainda que, tal como os Açores são promovidos como uma zona, como um destino sustentável, há muitos outros casos sobretudo empreendimentos privados, que correspondem a processos de urbanização de zonas anteriormente de alguma forma protegidas ou ecologicamente sensíveis, que de repente são urbanizadas, e os edifícios que lá aparecem, por terem um certo enquadramento na natureza, são também apresentados como exemplo de turismo verde ou turismo sustentável. E para quem não conheça, realmente parece que sim, mas para quem conhece aqueles sítios percebe que aquilo era uma zona mais ou menos virgem, de selvagem, de natureza em estado puro, por assim dizer, e de repente foi urbanizada para se instalarem lá uns hotéis que ainda se dão ao luxo de se promoverem como sustentáveis e verdes. Portanto, isso também acontece com alguma frequência. Agora, independentemente destas pequenas coisas, um bocadinho melhor planeamento, melhor enquadramento nas paisagens, poupar água, poupar energia, o certo é que o contributo destas ideias para o que quer que seja, mesmo em termos de proteção ambiental, tem sido muito limitado. O impacto do turismo só com o transporte aéreo, transporte de automóvel, é enorme em termos de emissões, em termos de contributo para as alterações climáticas, esse tipo de problemática, e ao mesmo tempo a quantidade de turistas que viaja, enfim, com exceção deste período do Covid, foi sempre aumentando de uma maneira quase exponencial nestes últimos 30 anos. Portanto, apesar de toda esta retórica, apesar de termos melhor conhecimento, mais técnicas, melhores pessoas, até melhor enquadramento jurídico, o resultado é não muito satisfatório. E, portanto, digamos que as formulações, digamos, conceptuais sobre os tais 3 pilares do desenvolvimento sustentável, o crescimento económico, uma certa justiça social e a proteção do ambiente, tudo isso é fácil de articular no discurso sobre o turismo. O turismo pode, de facto, promover a criação de emprego, criar oportunidades para a comunidade, criar desenvolvimento, pode ser planeado de uma forma razoavelmente equilibrada no meio ambiente. Isto numa primeira fase. Numa segunda fase deixámos de falar em 3 pilares para passar a falar nos 17
SDG em inglês, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, combate à pobreza, trabalho decente, etc. Mas depois na prática são muito diferentes as preocupações. Por exemplo, a questão do trabalho e do trabalho decente e da qualidade do emprego no turismo não tem certamente a mesma prioridade nas preocupações políticas do que tem o impacto económico e a criação de riqueza, que normalmente é o que está à frente quando se definem políticas, atrair mais pessoas, criar melhores condições para receber visitantes. As questões da precariedade do emprego, da falta de qualidade do trabalho, normalmente não se discutem muito. Portanto, apesar de haver um conjunto muito alargado de objetivos de desenvolvimento sustentável, sobre os quais o turismo pode intervir, pode ter um impacto positivo, a prioridade que é dada a esses diferentes objetivos não é a mesma e normalmente as questões dos negócios da rentabilidade, sobretudo a rentabilidade de curto prazo, tendem a prevalecer. Uma ideia que de alguma forma procurou, e também já há 20 anos, de alguma forma conciliar o discurso da competitividade, que de alguma forma marca nosso pensamento neoliberal. Temos todos de ser muito competitivos e, portanto, os territórios também têm que ser competitivos na questão do turismo, são mercados globais, há uma concorrência muito grande, as pessoas podem ir para qualquer lado e, portanto, tem que haver ali uma competição, cada território tem que estar preparado para competir com os outros. A maneira de compatibilizar esse conceito com o conceito de sustentabilidade seria tentar utilizar aquilo que é único em cada sítio, aquilo que são os recursos, digamos assim, endógenos, que podem, de alguma forma, suportar a criação de experiências turísticas ou de motivos de visita que são impossíveis de copiar noutro lado qualquer, portanto, sejam questões naturais, sejam questões culturais, seja o que for, que marca de alguma forma a identidade ou a autenticidade de um certo lugar. Portanto, tentar valorizar esse tipo de recursos com negócios locais, para de alguma forma, em vez de competir oferecendo o mesmo que os outros a um preço mais baixo, oferecer alguma coisa que é única e que pode criar mais valor, portanto, a um preço mais alto. Portanto, com menos gente, criar um impacto económico maior e de uma forma mais adequada àquilo que são as características do território. Este tipo de formulação, de alguma forma, procura conciliar a ideia da importância da competitividade com a importância da sustentabilidade. Portanto, usar os recursos próprios, valorizar os negócios da comunidade local, procurar qualquer coisa que é única, não atrair muita gente, mas atrair gente que, de alguma forma, pode contribuir para a criação de um certo valor económico que beneficie a região. Isto tem pelo menos dois problemas. Acontece pouco. Na realidade, na prática, cada região tenta atrair o máximo de pessoas, atrair as Ryanairs deste mundo, as aviações de low cost, os hotéis de low cost, essas coisas todas que atragam muita gente. Na prática, não são muitos os casos em que isto acontece. E quando acontece de uma forma em que também parece um bocadinho difícil de compatibilizar com a ideia de sustentabilidade, que é através de produtos ou serviços turísticos muito caros, que só estão acessíveis a uma camada da população muito pequena. E, portanto, em nome da proteção do ambiente e em nome desse combate à massificação, acabamos por desenvolver um modelo turístico que é muito pouco democrático, ao mesmo tempo em que só tem acesso uma parte da população que pode pagar por isso. E portanto, ou na prática temos dois universos, o do turismo de mais qualidade, eventualmente mais próximo dos valores da sustentabilidade e da proteção do ambiente, que é só para quem pode pagar, e depois o turismo massificado para o resto da população, que é quase toda a gente. O que também não me parece um modelo muito, muito interessante. Agora, o problema disto é que a massificação é uma condição quase necessária
para a produção de qualquer coisa, não é só do turismo. No nosso modelo económico, chamemos de economia de mercado, chamemos de capitalismo, mas para termos automóveis, para termos telemóveis, para termos estes dispositivos, computadores e não sei o quê, com os quais estamos aqui a comunicar, para termos mesas, cadeiras, roupa, a escala de produção e a massificação da produção é fundamental para termos baixos custos e para isto ser acessível a toda a gente. E, portanto, não podemos esperar que no caso do turismo seja muito diferente. Há também um efeito de escala. Por exemplo, se aparecerem meia dúzia, 10 ou 15 hotéis num determinado sítio, com certeza que aparecem oportunidades para lojas de souvenirs, aparecem oportunidades para os guias turísticos, as empresas de aluguel de automóveis, para os museus. Portanto, a escala no modelo económico que nós temos, a escala é importante para viabilizar os negócios, para viabilizar as iniciativas empresariais e, portanto, para criar empregos também. E isto aplicado ao turismo, sobretudo se for relativamente bem sucedido em termos da capacidade de atrair pessoas e, portanto, de atrair negócios, a prazo pode ter efeitos terríveis sobre os territórios, sobre a natureza, sobre os ecossistemas, mas também sobre a qualidade de vida das pessoas que lá vivem, como nós no Algarve fomos observando, como em Barcelona conhecem perfeitamente, e em muitos outros sítios, e depois as questões da gentrificação, do encarecimento do parque habitacional, etc. Portanto, como é que no nosso modelo económico, em que nós exploramos, desde que o benefício seja maior do que o custo de utilizar um recurso, nós usamos. É isso que aprendemos na economia, não é? Se o benefício marginal é maior que o custo marginal de usar mais um recurso, nós continuamos a usar, vamos continuar a ganhar dinheiro com isso. Portanto, a proteção ambiental não entra muito nesta equação, que é o que nos ensinam que deve ser feito para desenvolver os negócios. E, portanto, isto é uma característica, digamos, estrutural do nosso sistema económico. E no turismo não é diferente. Não é diferente e não me parece que seja fácil ou que seja até possível resolver estas contradições mantendo o sistema tal como ele é atualmente. Portanto, sem uma regulação da utilização de recursos económicos, sem uma regulação das formas de apropriação dos benefícios que não seja exclusivamente feita pelo mercado. Se é feita pelo mercado, vai acontecer com o turismo o mesmo que acontece com qualquer outra coisa, quer dizer, exploram-se os recursos até ao máximo que for possível, desde que aquilo vá garantindo mais um bocadinho de lucro. E, portanto, não tenho uma visão assim muito otimista sobre o que possa ser um desenvolvimento sustentável do turismo, como não tenho para o resto da economia. Quer dizer, acho que sabemos mais, acho que estamos melhor preparados para perceber o que são os impactos do turismo, para perceber o que é que pode ser um bocadinho melhor, um bocadinho pior. Temos muitíssimo mais gente com capacidade técnica para trabalhar em planeamento, temos informação, temos computadores, temos máquinas, imagens aéreas, temos imensas coisas que nos podem ajudar a conhecer melhor e a pensar melhor e a decidir melhor sobre os impactos do turismo, mas temos um sistema económico altamente predatório dos recursos e dos territórios, e isso, quando aplicado ao turismo, se deixado à estrita regulação pelos mecanismos de mercado, não vejo como pode ser sustentável. E pronto, acho que mais ou menos era isto. Ok? Posso depois prolongar alguma coisa? Acho que mais ou menos. Ok, muito obrigada, João. Diz? Acho que tinha aqui duas coisas. Uma é que com esta coisa de fazer sobretudo debates académicos, há muito tempo que não fazia uma apresentação em português. Também há muito tempo que não fazia uma apresentação sem os slides. Estava aqui a ver se não me perdi nenhuma parte. Os slides normalmente ajudam. Ajuda. Esqueci-me aqui.
neste caso, acho que disse o que tinha, mas pronto, fica então Mas para, foste para o debate, muito para as claro, questões. ainda sabes falar português, portanto, podes. Parece que sim. Pronto, lançaste aí uma série de questões bastante interessantes, não, ou seja, bastante interessantes no sentido não apenas na clarificação do que é isso do turismo e do desenvolvimento sustentável, mas como é que isso desenvolveu numa perspectiva histórica e como é que nós estamos, não é? Acho que foi muito interessante essa perspectiva. Portanto, entretanto, eu não me preocupei muito com o tempo, que também, como estamos aqui poucas pessoas, não me parece que vá haver um problema grande em termos de gestão do debate. Portanto, da mesma forma como eu deixei o João Romão relativamente à vontade em termos de tempo, também vou deixar o Raul. Portanto, aqui para abordar um bocado a perspectiva dos movimentos, que eu penso também é interessante, até como complemento e contraponto em relação ao contributo do João, a perspectiva dos movimentos e das organizações sociais, e em particular da perspectiva da Alba Sud, a organização em que o Raul se insere. Portanto, é importante que fales devagar, despacio, mas não te preocupes que, em geral, as pessoas compreendem bem o espanhol. Portanto, está à vontade e não te sintas com algum handicap na tua apresentação e no próprio debate. Pues muchas gracias. Yo primero disculparme por no hablar portugués, pero intentaré que mi castellano sea lo más claro. Supongo que como soy hablante del catalán y el castellano no es mi primera lengua tampoco, eso permitirá un castellano menos, digamos, local, ¿no? Cualquier cosa que no se entienda, por favor, paradme y repito. Lo que sí que intentaré es lanzar ideas muy concretas, muy puntuales, de manera que también sea más fácil, ¿no? A ver, como se ha comentado, Alba Sud, yo explicaré un poco nuestra historia respecto al turismo, porque no empezamos como una asociación, como una ONG dedicada a reflexionar sobre el turismo, sino desde la cooperación internacional, sobre todo con Centroamérica en general. ¿Y qué nos vamos a encontrar en Centroamérica? Pues que a partir de un determinado momento, el modelo turístico que ya, digamos, está absolutamente lleno, colmatado, ¿no? Ha llegado ya a su límite en las costas españolas. Los capitales turísticos españoles, sobre todo de origen balear, empiezan a emigrar hacia Latinoamérica, hacia el Caribe sobre todo, y a exportar el modelo que aquí ya hacía años que estaba puesto en cuestión, que es el modelo, digamos, de esta masificación turística, esta colonización masiva de las costas, sobre todo aquí en Cataluña, de la Costa Brava, pero también en Baleares o la Costa del Sol, bueno, un poco toda esta geografía que ha ido desarrollando al final casi un continuo urbano, ¿no? Entonces, nosotros llegamos al turismo a partir de esta crítica de cómo estaban actuando los capitales españoles en Latinoamérica, siguiéndolos y sobre todo poniéndonos al servicio, y esto es lo que hemos continuado y queremos continuar haciendo, de las comunidades locales que se enfrentaban muchas veces con grandes grupos empresariales y con la complicidad de los gobiernos que veían con buenos ojos ese desembarco de capitales y de actividad económica basada en el turismo. Este origen nos llevó después, cuando un poco volvimos a poner la mirada en España, sobre todo
al tema que también es muy central de las condiciones de trabajo en el ámbito turístico. Y ahí nosotros hemos trabajado sobre todo alrededor de las condiciones de, sobre todo de lo que se ha llamado el movimiento de las Kellys, de las camareras de piso, que de alguna manera también nos ha servido para poner el zoom en qué condiciones de trabajo se están produciendo en el sector turístico. Pero hemos querido ir más allá, porque pensamos que el turismo siempre ha sido un poco el hermano pequeño del debate académico en muchos sentidos, ¿no? Se ha frivolizado mucho, ha sido poco importante, parecía, el turismo a la hora de abordarlo desde un punto de vista intelectual, y ahí nosotros hemos intentado entrar en ese ámbito como Albasur y movilizar muchas fuerzas en este sentido, tanto intelectuales y académicas como también de las que vienen de los movimientos sociales, sobre todo de aquellos que han sido críticos con el turismo. A partir de aquí hay un elemento que me gustaría situar, un elemento quizá un poco histórico, que es en qué momento empieza el turismo, ¿no? El turismo tiene muchos años, pero hay un momento determinado en el que aparece, no tanto como turismo, porque la palabra a veces, ya sabemos que tiene, ¿no?, sus connotaciones un poco negativas, ¿no? El turismo parece algo frívolo, parece aquello, ¿no? Aquello que hacemos, primero nos hemos de ir de casa, luego todos lo asociamos o a playas o a hoteles, pero al final el inicio es una necesidad humana de descanso, una necesidad humana de salud, de enriquecimiento cultural, de todo aquello que venía de las conquistas del movimiento obrero a finales del siglo XIX y a principios del siglo pasado, sobre todo la conquista de la jornada de 8 horas, de las vacaciones pagadas y, por tanto, de las posibilidades de mucha más gente de acceder a unos días de descanso, de un descanso que debía ser reparador respecto al trabajo, ¿no? Y yo creo que aquí, y ese elemento creo que es importante tenerlo en cuenta, porque es el origen de lo que hoy de lo que hoy entendemos como turismo. Empezó por eso, y creo que hemos de mirar a eso, porque ahí creo que entraremos o entenderemos o podremos redefinir el turismo si somos capaces de recuperar qué orígenes había en ese descanso, en esas vacaciones, y por tanto yo creo que ahí es un elemento a tener en cuenta, o para Albasur es importante, ¿no? Pero claro, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que, como otros aspectos, yo creo que Joao lo apuntaba bien, otros aspectos, o todos los aspectos de lo que nuestra sociedad de alguna manera vive, acaban pasando por el embudo de la mercantilización y de su conversión en negocio, y a partir de ahí los capitales han visto en el turismo un frente muy bueno para maximizar sus beneficios, ¿no? Y ahí es donde creo que ha aparecido el problema. Yo creo que es un problema que aparece ya durante los 30 años de crecimiento económico, 1945-1975, esos 30 años de fuerte crecimiento económico, es cuando aparece este turismo que hoy ponemos en cuestión, y el fenómeno de la turistificación masiva de muchos territorios, ¿no? Esto ha provocado, y sobre todo en los últimos años, ha provocado que salten las costuras de muchas ciudades, de muchos territorios, y que haya un creciente descontento entre la ciudadanía. Yo he hablado de Barcelona, yo no vivo ahora en Barcelona, pero yo soy de Barcelona y he vivido la Barcelona no turística, en donde no veías ni un solo turista por Barcelona, ni uno solo,
y he vivido la conversión de Barcelona en una máquina turística, casi diría en una especie de ciudad tematizada, en donde, bueno, a partir de unas, como decía él, ¿no?, de unos recursos naturales, sobre todo el mar, y un clima pues cada vez más caluroso, pero un clima que permitía pues que durante todo el año haya una actividad turística, ¿no? Bueno, yo creo que eso es uno de los efectos de lo que hemos vivido durante estos últimos decenios, ¿no? Y bueno, la pregunta que nos podemos hacer es cuáles son, si es posible en este contexto, yo creo que Joao ya lo apuntaba, hablar de turismo sostenible, sustentable. Nosotros hemos ido analizando muchas de estas palabras: turismo responsable, turismo sostenible, turismo de naturaleza. Al final, la sensación es que son eufemismos para irnos pues contentando y abriendo frentes nuevos de decir, bueno, ya vamos por el buen camino. Cuando en realidad, seguramente, el problema en estos momentos, lo urgente, el planteamiento urgente, y aquí sitúo otra palabra de estas un poco más, está en la boca de muchos movimientos sociales, es el decrecimiento, y el decrecimiento turístico en concreto. Yo creo que ahí es, seguramente, y permitidme el juego de palabras, para salvar el turismo, para que haya un nuevo turismo, seguramente de entrada hemos de plantearnos el decrecimiento del actual modelo, ¿no? Porque es un modelo que bueno, ha desestructurado territorios y ciudades, tematizado y apropiado, y se ha apropiado de la vida cotidiana, de la vida urbana cotidiana. Esto en el caso de Barcelona es muy claro, y lo que ha hecho es convertir en centros turísticos, ciudades en centros turísticos totalmente organizados en función del visitante. Y del negocio, evidentemente, que hay detrás, ¿no? Yo creo que estaríamos mucho rato hablando de cuáles son estas afectaciones. En Barcelona se ha vivido el tema de la vivienda, la masificación de ciertos espacios, bueno, la aparición de Airbnb, de los apartamentos turísticos, en cualquier sitio de la ciudad en estos momentos. Es una cosa que es un drama que se ha ido extendiendo. Y digo drama porque lo que implica es que el ciudadano ha de competir con el turista para poder vivir, lo cual esto es dramático, ¿no? Por lo tanto, todas estas... Y luego está el tipo, evidentemente, algo que nosotros nos hemos detenido mucho, es el tipo de turismo, el tipo de trabajo que genera este modelo, ¿no? Un tipo de trabajo... Y últimamente ha habido el debate de la gran renuncia, que también ha afectado al sector turístico. No sé en otros lugares, pero aquí en Cataluña había el debate sobre que no se encontraban camareros, ¿no? Pero claro, es que, a ver, ¿qué condiciones de trabajo hay como para que después de la pandemia y mucha gente se ha buscado, ¿no?, ha buscado otras colocaciones, otros puestos de trabajo? ¿Qué atractivo tiene ir a un sector en donde las jornadas de trabajo son agotadoras, los sueldos son bajos, la temporalidad es altísima y la formación y profesionalización muy bajas? Pues la verdad es que seguramente no es un lugar atractivo para ir a trabajar, y eso yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que el sector se queje de que no encuentra buenos profesionales, ¿no? Yo creo que el sector se debería de preguntar a sí mismo por qué ha llegado a este punto, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es un tema también que tiene que ver con estos desajustes metabólicos, en términos casi, diría, de ecológicos, que supone, digamos, esta industria sin chimeneas, ¿no?, que nos entró muy bien. El turismo ha tenido muy buena prensa durante mucho tiempo porque parecía que no contaminaba, que no afectaba, que no tenía ningún tipo de
todo era bueno en el turismo, ¿no? Lo cierto es que hemos visto que no, que el turismo moviliza muchísimos otros factores que tienen que ver pues, con la alimentación, que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la movilidad, importante, el tema de la movilidad, del transporte, de qué implica todo ese tránsito, sobre todo aéreo, o de vehículos, pues para lo que en estos momentos se nos viene encima, que es una crisis energética y una crisis ecológica. Por tanto, yo creo que eso es otro elemento interesante. Y luego está el debate que se ha producido últimamente, y en Barcelona y en Cataluña y en España en general, de una forma intensa, que es el tema de la turismofobia. De golpe parece que hay muchos pues sectores que no quieren a los turistas, ¿no? A ver, y esas pintadas que hemos visto en algunos puntos de Barcelona, tourist go home, que yo creo que se corresponden quizá a una, bueno, para nosotros a una visión un poco reduccionista del problema, porque al final es posible, siempre lo decimos, que quien haya hecho esta pintada también sea turista en algunos casos o en muchos casos, ¿no? Y esto deberíamos de planteárnoslo, que estamos delante de un problema mucho mayor, que no es una cuestión entre turistas y locales, porque al final el turista vive en algún sitio y el local también un día es turista. Entonces, por lo tanto, creo que esta visión, digamos, muy maniquea, no nos sirve, ¿no? A partir de aquí, yo creo que sí, que lo que nos hemos de centrar es pues, en qué sucede alrededor del lobby turístico, qué pasa alrededor de la Organización Mundial del Turismo, que es una inofensiva agencia de la ONU, aparentemente, de las Naciones Unidas, pero que ejerce, digamos, pues bueno, de factotum importante en esta cuestión, ¿no? Y que, evidentemente, pues lo que se plantea es que el turismo sostenible es gestionar los desastres, por llamarle de alguna manera, que en estos momentos se están produciendo. Y no se plantea la limitación, que yo creo que aquí es el tema de los límites es importante. Yo creo que es una de las cuestiones desde el punto de vista de la crisis ecológica que nos hemos de plantear, que por tanto los límites son importantes. Y ahí es donde seguramente pues, es más complicado intervenir en un momento en que estamos hablando de que los volúmenes de turismo están en centenares de millones de personas moviéndose, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ahí tenemos un tema importante, ¿no? Y después también otra cuestión que nos empieza a preocupar, y creo que tendrá que ver con lo que luego discutiremos respecto a las islas o cualquier lugar turístico, en cualquier caso, es qué pasa, y esto del caso de Barcelona es interesante, porque lo vivimos en primera, ¿no? Lo vivimos ahí delante como sucedía. ¿Qué pasa cuando una ciudad o un territorio se desindustrializa, pierde el sector agrario se convierte en un espacio puramente paisajístico y por tanto se abre paso al turismo pues como el elemento central a nivel económico, ¿no? ¿Cómo esto, una vez se ha llegado a un punto de saturación, a un punto, digamos, de morir de éxito, como se dice, si me permitís, no sé si se entiende eso en portugués, ¿no? Pues, ¿qué hacemos cuando no hay una alternativa económica? Porque, claro, el argumento desde los movimientos sociales, en los cuales también participo, que debemos de discutir muchas veces, es, bueno, es que se generan puestos de trabajo. ¿Qué vamos a hacer si no? ¿A qué nos vamos a dedicar, ¿no? El turismo aparece como un elemento, digamos, casi de chantaje directamente. Es decir, no, es que si no hay turismo, ¿qué vamos a hacer? Claro, eso nos replantea que si queremos un turismo sostenible, hay que reindustrializar los territorios, que nos hablaríamos cómo, pero de entrada debe de
Difícilmente en Barcelona, por poner el ejemplo de la ciudad, si no vuelve una cierta industria, si no hay actividades alternativas, podremos parar el turismo porque no habrá un límite en la misma ciudad para hacerlo. Y muchas veces tendrás a los vecinos en contra, pero al mismo tiempo también al sector, a los sectores de trabajadores, pues también pues pendientes de ese tipo, de qué pasa, ¿no? De si no se genera trabajo. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de lo dramático que fue y que sucedió con la propuesta, no sé si recordaréis por la prensa, eso era unos, si no recuerdo mal, unos 10 años, cuando en Barcelona hubo la propuesta, que también se trasladó a Madrid, de el Eurovegas, de los casinos, de unos casinos que se querían construir, ¿vale? Se querían construir al lado de Barcelona, pero se querían construir en una zona que es una zona agrícola, de huertos, que es la única zona que queda en los alrededores, o de las pocas zonas que quedan en las zonas de Barcelona, productoras de alimentos, en este caso de la huerta. Claro, lo más dramático es un parque agrario, tiene unos ciertos niveles de protección, o sea, todo el mundo lo valoraba, pero ¿qué pasó cuando apareció el proyecto de Eurovegas? ¿No? Un proyecto con vocación claramente turística. Pues que automáticamente todo el mundo corrió para competir y llevar a cabo ese proyecto que era fantástico y maravilloso. Estamos hablando de casinos. Y fue dramático. Hasta el consejero de territorio en Cataluña viajó a Las Vegas a hablar con el magnate, no recuerdo cómo se llamaba aquel señor, pero que parecía un gángster, y seguramente lo era. Y dices, bueno, ¿qué me he perdido? ¿No? Estamos sacrificando un espacio agrícola que le estamos dando valor, que es un parque agrario. Bueno, yo creo que eso nos debería de poner, digamos, de preocupar, ¿no? Y por lo tanto, y creo que iría acabando para no cansar y luego entrar en otros debates, creo que desde Alba Sud lo que sí que nos interesa hacer, sobre todo, y con los compañeros de Azores Contarello y con otros, como hemos hecho aquí en Cataluña o en las Islas Baleares, es sobre todo poder dar argumentos, dar discurso, ser capaces de, en un momento dramáticamente privilegiado, que es que hay vientos que soplan, por desgracia, a favor nuestro, que tienen que ver con la crisis ecológica y que tienen que ver con la crisis energética, pero que aún estamos, como Joao apuntaba, en unas lógicas que la sociedad capitalista nos marca, que parece que nadie pueda parar. Decía alguien, ahora no recuerdo quién, que nos es más fácil pues pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, y eso es lo que yo creo que a veces nos está condicionando. O sea, sabemos que tenemos un problema, sabemos que el turismo ha de cambiar, por eso nosotros desde Alba Sud, quizá alguien pensará ingenuamente, hablamos de turismos postcapitalistas, ¿no? O sea, de modelos de turismo que no estén en los parámetros de la mercantilización. Quizá alguien dirá que somos ingenuos. Yo creo que hay que empezar a hablar de utopías posibles, ¿no? La palabra utopía siempre, ¿no? O sea, en los últimos 30 años se ha convertido en algo frivolizado y, bueno, es utópico, ¿no? Pues quizá hemos de empezar a hablar de utopías realizables también en el turismo. Estamos hablando de y queremos poner el acento en que es una necesidad humana, que tiene que ver con el descanso, con la salud, que tiene que ver con ese tiempo que no es de trabajo y que es de autoenriquecimiento, y por tanto hemos de plantearnos alternativas que no pasen por el modelo que hemos implementado en los últimos 40 o 50 años. Entre otras cosas porque no tiene futuro, no va a ningún sitio, no es un modelo que podamos continuar manteniendo a este ritmo. Y bueno, espero que más o menos las ideas hayan llegado y que haya estado claro, y nada, gracias.
Tá. Muito obrigada, Raul. Deste aí também uma perspectiva interessante a partir de outros territórios e de outras experiências. E da vossa experiência de construir organização e massa crítica e pensamento sobre este tema, que é bastante interessante. Eu tinha também umas questões a colocar, mas eu acho que seria interessante fazermos uma ronda de debate antes de avançarmos para o segundo round, e convidava então as outras pessoas que estão aqui presentes em lançar questões, fazer comentários, o que entender, e penso que poderíamos, uns 20 minutos, meia hora antes de passar à segunda ronda, mais centrada na situação específica das ilhas, que às tantas é um desafio interessante para fazer esse debate de que forma é que os limites que se colocam, não é? Porque as ilhas é um território limitado por definição, não é? Por natureza, digamos assim. Mas antes de avançarmos esse debate, fazemos aqui uma ronda. Quem é que quer colocar questões, fazer comentários? Blanca, não sei se queres começar tu. Sim, eu aqui duas questões para cada um dos nossos oradores. Ainda assim, a coisas mais concretas. Bom, na intervenção do João fiquei um bocado pessimista, mas pronto. Vi um beco sem saída que me deixa assim um pouco angustiada, mas disseste num certo momento que poderia haver uma junção, digamos, dos conceitos de competitividade e sustentabilidade, e que isso seria fazendo com que se massificasse o menos possível, não é? De alguma maneira, e que para isso alguns lugares que se poderiam servir de, ou seja, sítios onde já se faz isto. A minha pergunta é, já que estudas esta área, se há algum lugar para onde nós possamos olhar que nos sirva de exemplo de como se pueden conjugar un pouco estes conceitos, non é? E pronto, que falases un pouco disso, se tens información sobre iso, porque nós realmente detectamos sempre problemas, mas é difícil termos solucións porque moitas veces non temos modelos, entón saber se há algún modelo para onde nos posamos olhar. E depois, para Raúl, ficam aquí as dúas questões, muchas gracias. Creo que ha sido muy claro y has tocado muchos puntos importantes. Eu penso que aquí nos Açores ainda non... Bueno, aquí nos Açores acho que ninguén pronunciou a palabra de crecimento. Non sei se a Lidia concorda e o resto das persoas que están a ouvir, porque nós ainda estamos na fase en que temos tanto potencial. E entón, de que maneira, entón, onde que nós debemos pôr o foco para travar exactamente iso? Ou seja, aquí se calhar podemos pensar que exemplos temos, o que nós podemos dizer às pessoas do que vai acontecer se nós não travarmos agora. Porque eu penso que estamos num ponto de viragem. Eu acho que eu sou optimista também. Há pessoas que dizem que já o ultrapassamos. Eu acho que não. Eu acho que ainda estamos num ponto em que podemos mudar o rumo. E por isso é que acho também o Açores Contarelo existe, e também acho que por isso no workshop da ITCIAR apareceu moita xente e há persoas de outras ilhas tamén preocupadas. Entón é iso, en que questões podemos pôr o foco, ou onde podemos arranxar información, ou seja, qual é o camiño para dizer ás persoas de cá, non podemos ir por aquí, temos que escoller outro rumo. Pronto, se calhar falei moito, mas como há pouca xente, sentime à vontade.
Não sei se alguém quer colocar mais uma questão antes de... ou avançamos já. Eu queria colocar uma questão, mas antes de mais dizer que gostei muito de ouvir, tanto da primeira intervenção em que se via o retrato das situações e alguma falta de esperança também. E na segunda intervenção, tudo o que eu vi, gostei muito, e sempre me lembro, acho muito importante perceber a questão do movimento laboral e a importância que teve o facto das pessoas terem férias, terem direito a poder usufruir desse tempo. Claro que a gente sabe que hoje há muito recuo também nessa situação. A questão que eu queria colocar para refletir tem a ver com a questão dos cruzeiros. Nós sabemos que quando foi da pandemia houve um certo retrocesso, portanto havia menos cruzeiros a virem. Também sabemos que alguém nos contou que o Governo da Madeira e o Governo dos Açores, reunido há pouco tempo, está a fazer um acordo de alianças para que haja mais intercâmbio de cruzeiros. E era essa a questão que eu queria colocar, o problema do impacto da vinda de cruzeiros, que as pessoas que se vê bem e há poucas pessoas a refletirem sobre isso. Era uma das questões, sabendo-se que há outras tantas e que há um problema global e que há outros problemas associados. Mas era esta a questão que eu queria colocar para a reflexão. Obrigada. Ok, eu acho que já temos aqui muitas questões levantadas, às tantas convidava não sei quem é que quer começar, se o Raul, se o João. Posso começar? Exemplos bons, como sugeriu a Blanca, não sei se tenha sempre... Há um exemplo que pode ser sempre dado, que é o da Suíça. A Suíça realmente tem um modelo de desenvolvimento turístico que pode ser visto como interessante, não é muito massificado, de alguma forma é pouco invasor ou pouco destruidor dos Alpes, dos lagos, dos ecossistemas lá da zona, continuam a ter uma agricultura interessante, valorizam até esses produtos agrícolas na atividade turística, têm boa mobilidade, têm boa qualidade de emprego, têm pessoas qualificadas, investem imenso na formação já há muitos anos. E se calhar é um bom exemplo de como gerar valor para as comunidades sem criar grandes impactos negativos. Agora, eu não posso ir à Suíça passar férias. Não sei se vocês podem. É caríssimo. Portanto, é o tal exemplo que eu estava a dar. Pode-se fazer uma coisa. Diz, senhor, temos aqui uma coisa de categoria, gera bastante valor aqui para as comunidades, coisa de qualidade, é toda a gente tem o seu bom salário, não sei o quê, é só para quem pode. E é para aí que eu acho que, infelizmente, que eu acho que o tipo de discurso, este tipo de discurso, no quadro de uma regulação por mercados, conduz aquilo que possam ser os exemplos de turismo mais sustentável, mais bem conseguido, mais não sei o quê, será dirigido a minorias que podem pagar por isso. O resto do pessoal vai para a massificação. No quadro de uma economia de mercado, como dizia o Raul, nós não conseguimos pensar no fim disto, conseguimos pensar no fim do mundo, não conseguimos pensar no fim do mercado e do capitalismo, mas neste quadro não vejo, acho que a Suíça, pronto, é um exemplo, mas é um exemplo para ricos, assim, outro tipo de exemplo não me ocorre. Em relação, acho que em relação às alternativas e à capacidade de pensar alternativas, acho que gostava de acrescentar ou de pegar em algumas coisas que o Raul indicou.
para acrescentar mais uns pormenores, por exemplo, o turismo como o irmão menor da academia, é verdade, acho que isso se nota muito nos investigadores de turismo, tem uma necessidade permanente de justificar a sua relevância no contexto académico. E normalmente isso leva a que procurem permanentemente demonstrar a importância económica do turismo. Portanto, o turismo é muito importante e, portanto, o meu trabalho é muito importante. E isso faz com que o discurso crítico tenha pouco espaço, porque o discurso que prevalece, e se nós formos a conferências de turismo, eu já começo a estar um bocadinho cansado, porque parecem sessões promocionais permanentes, ou dos investigadores a promover o turismo, porque é muito bom, é muito importante, é uma alternativa muito interessante, não sei o quê, ou investigadores a fazer trabalho sobre o seu próprio sítio, a dizer o meu destino é fantástico, é tão bonito e não sei o quê, é muito sustentável, tal e tal. E, portanto, há essa necessidade permanente de autojustificação, onde quase que um discurso crítico é visto como negativo para o próprio corpo de investigadores que ainda não têm o reconhecimento que têm os matemáticos, as pessoas que estudam indústrias, automóveis, esse tipo de atividades mais consolidadas. Mas mesmo do ponto de vista, por assim dizer, mais ideológico, tenho ideia que construímos muito menos em relação à crítica do turismo, em relação às alternativas, do que tínhamos feito, por exemplo, na tradição marxista, do que se tinha feito em relação à crítica da industrialização. Acho que quando houve até o momento em que o lazer, a conquista do direito ao lazer, se foi conseguindo através de lutas diferentes, de movimentos operários, até aí tudo bem. Quando o lazer se torna um negócio e quando se percebe que os mercados e que a dinâmica capitalista preenche todo o espaço do lazer também, portanto, já não é só o espaço do trabalho, já não é só o espaço é também o espaço do lazer, tudo é mercantilizado, tudo é objeto de compra e venda. Há quase como uma desistência, quando perdemos isto já perdemos tudo. E, portanto, construímos pouco a partir daí. E se nós vermos em relação, por exemplo, à crítica do capitalismo tradicional, por assim dizer, capitalismo industrial, nós víamos, não só no discurso mais ensaístico, mas também nos filmes, nos romances, o operário era quase o herói da transformação. Não era o intelectual, mesmo para os grandes pensadores, o Marx, não sei o quê, é o trabalhador, é o operário, o agente da transformação. Nós hoje, quando olhamos para o turismo, para os serviços em geral, não vemos o camareiro, o empregado de mesa como herói de coisa nenhuma. Quando antes víamos que queríamos controlar os meios de produção, tomar conta das fábricas, tomar conta não sei, hoje não pensamos em querer tomar conta dos campos de golfe ou dos parques temáticos. Portanto, há quase um certo desprezo intelectual pelas profissões, pelos meios de produção, por tudo o que envolve esta mercantilização do turismo, porque eu acho que vemos como quase a nossa... se já até perdemos isto, já não temos mais nada aqui a fazer. E, portanto, houve aqui uma desconexão, digamos assim, entre o pensamento crítico das alternativas económicas e esta realidade, a realidade atual. Eu, por exemplo, na cidade onde nasci, é do sul de Portugal. Portugal não é um país muito industrializado. A minha cidade teve uma cidade pequenina, teve 40 fábricas de conservas, era uma zona altamente industrializada. E o Partido Comunista teve um peso enorme, teve a Câmara durante décadas. Quando se dá o encerramento das fábricas, quando desaparece a estrutura proletária da população e se dá lugar ao turismo, o PCP automaticamente desaparece também do peso político que tinha. E acho que isso reflete um bocadinho a maneira como o pensamento crítico, o pensamento alternativo, o pensamento da esquerda, o pensamento mais crítico do capitalismo, não conseguiu acompanhar
estas transformações e manter o foco naquilo que seria a emancipação das pessoas neste quadro, quer dizer, deixámos de olhar para os trabalhadores como agentes de transformação do que quer que seja, sem apresentarmos uma alternativa. E é aí que eu acho que se perde um bocadinho os horizontes possíveis. Não temos horizonte. Quem são os agentes de transformação? Somos os intelectuais. Nunca foram lá muito, não é? Podem dar uns contributos importantes, e dão certamente, mas quem vai lá é quem realmente não tem nada a perder. E nós, hoje em dia, perdemos essa ligação entre a crítica do modelo económico e de alguma forma, a análise do potencial de transformação por quem está a sofrer as consequências desse modelo. Em relação ao decrescimento, parece que é lógico, temos gente a mais, temos impactos ambientais a mais, temos até a própria experiência de visita, às vezes não faz sentido nenhum com tanta gente lá. Faz sentido esse tipo de discurso nos Açores, onde ainda não houve essa massificação. É difícil que pegue, é difícil dizer a alguém nos Açores que vocês têm que decrescer, quando ainda não se cresceu para um sítio. Sobretudo, é relativamente fácil, acho eu, de conceptualizar. Não é fácil de se tornar uma ideia a que as pessoas admiram, acho eu. Vocês saberão melhor do que eu a realidade, mas tenho ideia que em sítios onde não se tenha chegado aos problemas do excessivo crescimento, é difícil as pessoas aderirem à ideia de crescimento. Acho que mais ou menos sobre os cruzeiros têm uma série de problemas, de facto, não só já o impacto ambiental também daqueles barcos enormes no mar, no porto, o facto de ser um tipo de turismo muito concentrado em determinados momentos, com demasiadas pessoas num determinado momento, depois vai-se tudo embora outra vez. Tem um conjunto de desvantagens grandes. Pode-se ver também que tem algumas vantagens, por exemplo, sobretudo, não requer construir mais hotéis, mais edifícios para alojar pessoas. Então, depois vão lá, visitam, podem fazer diferentes tipos de visita, podem almoçar, podem jantar, podem fazer umas compras, sem precisarem de se construir mais casas e mais prédios e mais não sei o quê para as pessoas dormirem. Mas, em geral, a evolução que isso teve, mais uma vez, foi para escalas de produção ou de prestação dos serviços que são completamente incomportáveis em relação à capacidade dos sítios. São barcos com 3.000, 4.000 pessoas dentro, às vezes vários barcos a chegar ao mesmo tempo, e os sítios depois não têm capacidade para receber esse tipo de visitante, ou essa quantidade de visitantes. Onde eu vejo que tentando ser um bocadinho mais positivo, que o turismo possa ser, eu acho que não perdemos nada em pôr as coisas assim num certo pessimismo construtivo. O turismo pode ser útil para ajudar a desenvolver outras atividades também. E há muitas, por exemplo, tecnologias de transportes, novas soluções de mobilidade. O turista que chega aos Açores, como é que se mexe nos Açores? Aluga um carro, vai de bicicleta, nada é muito fácil. E em muitos sítios, sobretudo sítios não urbanos, há uma grande necessidade de desenvolver soluções de mobilidade sustentáveis, por assim dizer, que não se limite a ser alugar o carro ou levar o carro próprio. Soluções tecnológicas para poupar água, para usar melhor energia, para produzir energias alternativas, as questões da economia digital, há uma série de atividades, as questões das economias criativas, a museologia,
as culturas tradicionais, as atividades tradicionais. Mesmo a exportação de produtos tradicionais aí nos Açores, os laticínios, os queijos, não sei o que se calhar são difíceis de promover, para qualquer turista que aí vá, confronta-se com isso e percebe que ali há um conjunto de produtos de uma grande qualidade que não encontra em lado nenhum, e portanto é também uma montra para o exterior em relação à capacidade de exportação. Portanto, a maneira como o turismo se articula ou não se articula com as atividades económicas de relevo na região, acho eu que é uma maneira fundamental para criar mais riqueza e para criar mais oportunidades que beneficiem de facto quem lá está. Porque, sobretudo numa ilha em que as pessoas têm que ir de avião, na parte dos casos, ou nos tais cruzeiros, a pessoa vai gastar 70%, 80% do seu orçamento entre o transporte e o hotel, ou mais. Portanto, aquilo que resta para beneficiar a economia local é muito pouco. E, portanto, a maneira como se articula a dinâmica do turista e as experiências do turista com o resto da economia, acho que é o que pode fazer de alguma forma a diferença em termos do benefício que a comunidade tira da presença do turismo. Posso depois eventualmente dizer mais algumas coisas, mas enfim, era o que me suscitava aí dos vários comentários. Ok, muito obrigada. Então, Raul? Bueno, a ver, intento... Yo creo que claro, el problema del decrecimiento en una isla en donde todo aún queda mucho, como decía Joao, ¿no? Queda aún mucho recorrido, ¿no? Creo, para empeorar las cosas, por decirlo de alguna manera, pues es difícil, ¿no? De sostener. Pero yo creo que ya de entrada, primeramente yo creo que es positivo que haya aparecido un movimiento, por pequeño que sea. Yo sé que a veces somos muy autocríticos con nuestra propia... No somos bastantes. No, yo creo que sí que es importante que exista un referente crítico respecto a los riesgos del modelo que se puede implementar. Y después están también, aunque no sea lo más agradable, los ejemplos negativos, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que plantear en este caso la gente del territorio es en muchos casos, y sí se le debe mostrar qué ha pasado en otros espacios, en otros lugares en donde no se estuvo a tiempo de parar las peores consecuencias de ese modelo, ¿no? Con lo cual yo creo que podemos plantear, por un lado, los ejemplos negativos, ¿no? Que tenemos muchos, y luego será más difícil encontrar ejemplos positivos. Porque, por ejemplo, nosotros hemos seguido bastante el ejemplo de Costa Rica, que se proponía como modelo de turismo de naturaleza. Bueno, cuando entras a analizar qué está pasando en Costa Rica, te das cuenta de que a veces pues los eslogans cubren la realidad demasiado, ¿no? Y que al final, bueno, una lógica turistificada, pues lo único que lleva es a más, a más y a más y a más, ¿no? Y yo insisto en algo que creo y por eso ponía el ejemplo del parque agrario que está al lado de Barcelona. Defender las actividades económicas que no tienen que ver con el turismo, que no son, ¿no? Que tienen, ¿no? La industria, la agricultura. Yo creo que es una forma de equilibrar todo espacio que perdamos para la agricultura, todo sector económico, industrial, que seguramente deberemos de transformarlo en un sentido ecológico, pero que eso no quiere decir perderlo. Todo eso que podamos defender serán espacios que no serán colonizados o serán más difícilmente colonizados por el turismo, o serán colonizados de una forma mucho más amable y no una forma que desvirtúe y convierta en
producto los valores del territorio, ¿no? Yo creo que esto ya ha sucedido aquí, que ya es difícil. Aquí creo que estamos en otra situación, pero aún así creo que tenemos recorrido para volver un poco a ciertas posiciones más racionales. Pero yo creo que estas dos cuestiones que te planteo, defender los espacios, digamos, agrícolas, defenderlos porque son necesarios, no solamente por una cuestión paisajística o bucólica o de que queremos y amamos a nuestro paisaje, sino porque es que vamos a necesitar los espacios agrícolas. Es que si no los tenemos vamos a sufrir, y también vamos a necesitar, y yo creo que la pandemia, si alguna cosa ha demostrado, y la fragilidad del sistema de transporte a nivel mundial y el hecho de que ciertos productos se estén produciendo en puntos muy distantes del planeta, y eso genera, recordemos cuando hubo un barco que se quedó cruzado en el canal de Suez, por ejemplo, que saltaron todas las alarmas. Yo creo que eso son puntos, digamos, de resistencia que también hay que tener en cuenta, más allá de lo que son, por ejemplo, los temas estrictamente de defensa ecologista, ¿no? Que hay que mantenerlos, pero yo creo que los podemos y los hemos de complementar con defender un modelo diferente a nivel económico, ¿no? No digo que sea fácil, no lo es, pero vaya, ahora mismo yo creo que es por donde hemos de ir. Mais alguém quer colocar mais alguma questão, fazer algum comentário? Antes de avançarmos para o próximo round, porque eu estava a pensar fazer o comentário e já lançar algumas questões para o próximo round. Penso que assim ganhamos algum tempo. Mas ainda sobre esta primeira fase, sobre o que é isto do turismo sustentável e considerando o enquadramento genérico mais otimista ou menos otimista que foi aqui colocado, mais alguém tem alguma questão sobre os temas que foram aqui levantados, antes de irmos para a questão das ilhas? Ok, então lançando aqui algumas questões, e é um bocadinho com base algumas questões que me parecem importantes para situar o caso dos Açores, não apenas do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista socioeconómico, neste debate que tem sido colocado. E, portanto, acho que há aqui uma questão, portanto, para já a questão dos limites aqui é uma questão bastante crítica, que é os limites em termos populacionais e os limites em termos geográficos, não é? Por exemplo, em termos práticos, por exemplo, a ameaça que se coloca em termos do acesso à habitação é diferente uma pessoa que esteja em Lisboa ou em Barcelona e que, perante uma limitação em termos de oferta de habitação, pode ir para a periferia ou para regiões periféricas. Aqui, quer dizer, uma pessoa ou está na ilha ou não está. Portanto, a opção é emigrar, não é? Portanto, isto para colocar um bocadinho de forma, para além do ponto de vista na perspectiva dos ecossistemas, quer dizer, nós temos, aliás, essa é uma das contradições que se coloca, que é, nós temos, do ponto de vista da natureza e do ponto de vista ambiental, temos recursos interessantíssimos, não é? Portanto, com uma riqueza enorme, mas que são extremamente frágeis, não é? Que já está, e depois aqui coloca-se sistemas do ponto de vista do ecossistema que já estavam ameaçados antes da massificação do turismo. Portanto, por isso é que se coloca aqui uma situação crítica em termos de possibilidades de retorno. Outros dados, por exemplo, em relação à questão do trabalho. Nós estamos a falar do trabalho e de uma perspectiva social,
Nós estamos a falar, aliás, do ponto a Clarice falava desta espécie de coligação, que para mim é quase uma coligação negativa com a Madeira, que é de venda do turismo e de articulação com o modelo da Madeira, que é um modelo de massificação, mas os Açores e a Madeira são das regiões mais pobres do país. São das regiões com a maior taxa de pobreza. Eu lembro-me que no caso da Madeira, quer dizer, o modelo da massificação do turismo já é bastante antigo, já é de décadas anteriores e não resolveu o problema da pobreza. Portanto, coloca-se aqui uma questão que é, no caso dos Açores, é com os níveis de pobreza bastante altos, salário mínimo, o peso bastante grande do salário mínimo e no caso bastante grande, e com uma mão de obra pouco qualificada. Uma das características específicas dos Açores é que a mão de obra é muito pouco qualificada, taxas de analfabetismo grandes e, sobretudo, naquela faixa a partir dos 50 anos, que é a que está mais exposta em termos de pobreza e por aí fora. Portanto, do ponto de vista social, aqui a questão é crítica. A questão do transporte é outro. Por acaso acho que colocaram aí acho que colocaram aqui a questão do transporte é crítica, não só no acesso ao território e na saída, na ligação do território com o exterior, mas dentro do próprio território. Um dos problemas que nós enfrentamos é, para quem tem carro, as coisas tornaram-se mais complicadas porque o parque automóvel aumentou drasticamente com as rentacars e agora até surgiu um novo fenómeno que é a utilização de carros não licenciados para o aluguer para turista. Mas para quem não tem carro, o sistema de transportes, especialmente em São Miguel, é extremamente, portanto, num contexto em que é cada vez mais difícil, por exemplo, viver em Ponta Delgada, portanto, a tendência para as pessoas estarem a ser jogadas para fora de Ponta Delgada, quem quer trabalhar em Ponta Delgada tem muita dificuldade em conseguir vir trabalhar para Ponta Delgada sem ter automóvel particular. Portanto, depois há toda a questão do transporte entre ilhas, não é? Por exemplo, havia um barco que ligava São Miguel e Santa Maria, que é a ilha mais próxima da ilha onde nós estamos, deixou de haver esse transporte marítimo entre ilhas, deixou de haver que só acontece numa parte do ano, não é? Depois há as questões climáticas que são diferentes de Barcelona. Nós temos um clima ameno, mas muito mais, com muito mais chuva, especialmente no inverno, mas apesar de tudo bastante ameno. Em relação à questão, isto colocando algumas coisas que eu acho que pode ajudar a situar, em relação à questão da relação com outras atividades. O problema é que os Açores nunca foram industrializados, portanto o desafio que se coloca não é, ou seja, não é necessariamente da desindustrialização, portanto, tem um peso bastante grande da área de serviços e do emprego público, por exemplo, não é? Porque uma região autónoma obriga à existência de uma administração pública grande, não é? Que, pronto, nas áreas da saúde, portanto, tem esse peso importante. Depois tem um peso mais significativo dos setores primários, agricultura e pescas, que existe, por exemplo, no resto do país, uma pesca, sobretudo, uma pesca artesanal, e no caso da agricultura, muito centrada na monocultura da vaca. Aliás, nós costumamos dizer que, no fundo, substituímos a monocultura da vaca pela monocultura do turismo. Portanto, digamos que o dilema do ponto de vista de relação entre atividades dos Açores é, ok, tivemos classicamente, até historicamente, foi a monocultura da laranja, depois a monocultura da vaca e agora temos a monocultura do turismo. Um bocadinho de forma sintética os dilemas que se colocam em termos de atividade económica.
Agora, as questões que eu queria, portanto, face a este panorâmica, face ao conhecimento que têm de outras experiências e em termos, portanto, ao vosso, a questão que eu queria lançar, e considerando este tema específico dos limites, ou seja, a questão dos limites das ilhas coloca os problemas de uma forma mais drástica, portanto a possibilidade de retorno é mais difícil quando os limites são grandes. E um bocadinho na linha do que o Raul dizia, que era o problema da morte por êxito, não é? E do problema da imaginação, das possibilidades de imaginação num contexto em que a certa altura torna-se mais fácil nós imaginarmos o fim do mundo que eu acho que isso é bastante expressivo, o fim do capitalismo. Portanto, o João colocava no início, e de alguma forma também o Raul colocou, que é, nós estamos num contexto em que começamos a falar de há 30, 50 anos em que falamos de desenvolvimento e de turismo sustentável, e num contexto em que temos mais instrumentos. Nós podemos esperar que podemos, ou seja, a questão que eu queria colocar é como é que nós podemos explorar e potenciar os instrumentos que temos mais hoje do que tínhamos há 30 ou há 50 anos, quando se começou a colocar estes problemas. Como é que nós podemos, que tipo de instrumentos é que nós... PDM seria o POTRE é um instrumento. Que medidas concretas é que nós podemos propor, que tipo de olhares que nós podemos propor, com o conhecimento que nós temos hoje, e considerando estas especificidades das ilhas e em particular das Ilhas dos Açores. Assim, de repente, não se preocupem se têm as ideias mais ou menos organizadas, mas eu penso que com o conhecimento que têm e com a experiência que têm, o que puderem colocar para nós já será muito útil. Portanto, não sei se perceberam a questão que eu queria colocar, face a este cenário e face aos instrumentos, ao conhecimento e aos instrumentos que usem hoje, como é que nós podemos potenciá-los para tornar isto mais, para pormos há uma expressão em português, Raul, que é colocar qualquer coisa na engrenagem, não é? Portanto, colocar aqui alguma forma de mudança, não é? Portanto, o que é que lhes parece? Quem é que quer começar? Ok. Eu acho que há um modelo que tenderá sempre a ser o prioritário e que parece que já se está de alguma forma a instalar, que é abrir aviação low cost e abrir um conjunto de empreendimentos hoteleiros que garanta a criação de uma determinada escala, que depois gera empregos e não sei o quê. A minha realidade pode ser numa escala um bocadinho diferente, mas é um bocadinho mais controlada eventualmente, mas é o mesmo modelo que se tem seguido noutros sítios, gera de facto alguma dinâmica económica, gera de facto algum emprego, não parece que contribua muito para que as regiões periféricas se aproximem das regiões mais desenvolvidas em termos de desenvolvimento económico, e acaba por ter um impacto ambiental, além do impacto ambiental, acaba por ter um efeito um bocadinho estranho, por assim dizer, que é, normalmente essas carreiras low cost são subsidiadas pelas entidades locais ou regionais, são subsidiadas por impostos. Os Açores são das regiões mais pobres da Europa, o Algarve não será, mas no Algarve há alguns municípios, como por exemplo Alcotim, que é dos mais pobres da Europa também. E portanto estamos a falar destas pessoas que estão entre os mais pobres da Europa a pagar, através dos fundos públicos, a pagar as viagens das pessoas que vêm dos países mais ricos da Europa, da Inglaterra, da Alemanha, dos países nórdicos, o que é um bocadinho estranho. E na realidade é o que está a acontecer. Com muito pouca transparência, nenhum governo vem dizer nós pagamos a companhia tal
Apareceu há pouco tempo que aparecia como estudo a uma companhia de aviação, ou como uma campanha promocional, assim, não sei se era nos Açores ou na Madeira, era um dos... mas pronto, há estes subsídios mais ou menos encapotados e muito pouco transparentes às companhias low cost, que trazem uma quantidade de gente, que depois, à qual está associado um conjunto de empreendimentos hoteleiros, que depois criam alguns empregos eventualmente não muito interessantes. São alternativas a isto. Por exemplo, as questões das plataformas de alojamento temporário, tipo Airbnb, não sei o quê, têm um impacto nas cidades como Barcelona, Lisboa ou outras que é devastador, que é, de facto, pôr a população local a competir com o turista numa luta que não tem qualquer tipo de hipótese de ganhar, porque o turista quer estar ali 2 ou 3 dias, paga o que lhe pedirem e eventualmente em 10 dias está a pagar a renda que o local pagaria no mês. Não é exatamente o mesmo em zonas rurais que estejam a perder população. Eu não sei exatamente qual é a situação dos Açores. Mas, por exemplo, aqui no Japão, o governo está praticamente a oferecer casas. A quantidade de casas vazias em zonas rurais é tanta que eles, para aquilo não se estar a degradar, estão quase a oferecê-las. E, portanto, haver uma plataforma tipo Airbnb que coloca essas casas vazias à disposição dos turistas é uma forma de valorizar património edificado sem necessidade de estar a construir mais coisas em zonas ecologicamente sensíveis e eventualmente até dar algum rendimento a quem são os donos das casas, as pessoas que aí vivem. Portanto, o mesmo tipo de plataforma pode ter um efeito em zonas de alta densidade populacional onde a habitação é escassa e um efeito completamente diferente onde é a população que é escassa e há excesso de habitação ou há habitação disponível que pode ser usada pelos turistas em vez de estarem a construir mais e mais hotéis. Isto remete-me para um outro caso também com vacas, neste caso vacas e ovelhas, que é a Nova Zelândia. E também com o mesmo tipo de... Portanto, é uma ilha também, ou são 2 ilhas no caso, bastante maiores que os Açores, onde o problema da distância é eventualmente maior ainda, porque qualquer pessoa é nos antípodas de Portugal, mais ou menos, não é? Portanto, é mesmo uma volta ao mundo para ir à Nova Zelândia, no nosso caso. Também não tem uma densidade populacional muito baixa, portanto também não tem grandes soluções de transporte público. Para visitar, para dar ali umas voltas, é alugar um carro, ou o pessoal mais novo que faça umas dezenas de quilómetros de bicicleta por dia consegue fazer bicicleta, mas normalmente é um carro. E eles têm uma série de características, por exemplo, há muito poucos hotéis. Normalmente são casas particulares que alugam quartos realmente, no verdadeiro sentido do que seria a partilha, a economia da partilha. A pessoa tem um quarto a mais, ou 2 quartos a mais, ou faz logo uma casa com 3 ou 4 quartos a mais para alugar, mas vive lá e presta algum serviço, que faz o pequeno almoço. Portanto, isso existe em bastante quantidade, hotéis não existem em bastante quantidade. É uma forma, eventualmente, também interessante da população local beneficiar do turismo e até de promover o contacto interessante entre pessoas com culturas diferentes, que se sentam à mesa para tomar o pequeno almoço, para ter uma conversa, depois vão à vida deles. Outra característica da Nova Zelândia que achei interessante é a maneira como eles valorizam os parques naturais em geral. Sobretudo coisas ligadas a florestas, com áreas com geysers de origem vulcânica, que acho que os Açores também têm semelhante. Portanto, na maior parte dos casos o acesso é completamente controlado. Portanto, é preciso atravessar um rio, há sempre um bilhete e uma forma de controlar exatamente o número de visitantes que lá estão. E isso permite 2 coisas. Uma, garantir que nunca há pessoas a mais, que a integridade do sítio não está em causa, e a pessoa que visita não tem que se confrontar com uma multidão que não consegue ver nada. E ao mesmo tempo gera recursos, gera dinheiro para que os técnicos trabalhem, para que as infraestruturas para visitar os sítios estejam bem organizadas, para que façam lá as suas atividades de investigação e não sei o quê. E isso é bastante visível, que eles têm
que eles têm uma ligação entre o trabalho técnico e científico e o trabalho turístico muito próxima, usando os parques naturais, os parques geológicos que têm por todo o lado. E isso eventualmente também pode ser um bom exemplo para os Açores. Os Açores não têm indústria, mas quer dizer, além das pescas e da agricultura, tem uma certa tradição agroalimentar, de indústrias agroalimentares, pelo menos as fábricas de conserva do Algarve praticamente foram todas para os Açores, mas uma boa parte, não sei se ainda aí estão, mas em certa altura o governo dos Açores investiu até no capital de algumas empresas das conservas de peixe, mas independentemente de ser grande ou pequena, há também um potencial de ligar o turismo, o que as pessoas têm que comer, à produção alimentar relativamente única e interessante da região dos Açores. Vocês têm uma série de tradições gastronómicas únicas, acho eu, que valorizam os produtos, que os dá a conhecer e que eventualmente, do ponto de vista também de criar negócios interessantes ligados ao turismo, pode ser também uma alternativa. Portanto, parques naturais, comida, habitação em excesso, possa ser usada para os turistas como alternativas ao modelo que me parece estar a vir a ser progressivamente desenhado para aviação low cost, novos empreendimentos hoteleiros e depois vem ao resto. E acho que tenta ir aqui um bocadinho para uma coisa mais positiva. Pronto, era isto. Posso voltar se for o caso disso. Bueno, a ver, yo creo, no repetiré muchas de las cosas que interesantes que ya ha dicho Joao, que creo que son caminos a explorar y algunos pues que son interesantes. Aunque sí que hay algunos elementos que, claro, sí que es cierto que el que esté todo por hacer, mucho por hacer en las islas, nos permite ver qué ha sucedido en otros sitios, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que sí que hay que explicar o que es interesante que lleguen a la población local y sobre todo también a las organizaciones políticas de las islas, ¿no? Aquí en Cataluña tenemos un ejemplo muy claro que es Lloret de Mar. Lloret de Mar es un centro históricamente antiguo del turismo de masas, que se llama de sol y playa, ¿no? Desde que Joao ahora decía que es precisamente el que deberíamos de intentar evitar. Y es es el pueblo, es la ciudad con menos renta per cápita, digamos, de la zona de la Costa Brava y de las comarcas del área de Girona, ¿no? O sea, y seguramente de las de Cataluña, ¿no? Bueno, y estamos hablando de una ciudad que recibe centenares de miles de turistas, ¿no? Sí que es cierto que, y ahí es donde está el elemento, digamos, que a veces es también un terreno muy pantanoso o complicado, que es qué tipo de turismo hay en cada sitio, ¿vale? Yo siempre cuento una anécdota sobre Lloret de Mar, porque mi familia es de un pueblo cerca, pero en el interior, no en la costa, sino en el interior, y nosotros íbamos mucho a Lloret de Mar. Yo conozco mucho Lloret de Mar y desde hace muchos años, ¿no? De ir a la playa y salir por Lloret de Mar. Y recuerdo una vez que estábamos sentados con mis padres, perdonad la anécdota, en un bar con mis padres y conocíamos a la propietaria del bar y ella estaba hablando con unos ingleses que estaban en la mesa de al lado. Mi padre escuchaba lo que decía, aquello que típico que estás ahí escuchando, y se ve que nuestra amiga les preguntaba que cómo es que aquel año no había ingleses británicos en Lloret. Se ve que había un año que se había vaciado de británicos, no había turismo alemán, había turismo holandés, italiano, poco italiano que ya empezaba a venir, pero no había turismo británico.
Y claro, el hombre le contestó, es que los mineros llevan un año de huelga. Estoy hablando del verano del 85. Ya ha llovido, ya ha pasado mucho tiempo, desde el verano del 85. O sea, un año los mineros estuvieron en huelga contra Thatcher. Entonces, si alguno recuerda una famosa huelga que hubo que duró casi un año. Bueno, pues aquel año Lloret no tenía ingleses, porque quienes iban a veranear a Lloret de Mar eran sobre todo mineros de las zonas del norte de Inglaterra. Claro, eso tampoco lo sabes porque no preguntas a los turistas a veces qué origen social o a qué se dedican, ¿no? Son turistas y ya está, ¿no? Pero eso también nos sitúa ante una cuestión importante y como decía antes Joao, ¿no? A Suiza no podemos ir todos, ¿no? O sea, Suiza no es un turismo que no todo el mundo puede acceder, ¿no? En cambio a Lloret de Mar sí, o a Magaluf o a determinadas zonas entonces yo creo que ahí tenemos también un problema que debemos de resolver, ¿no? que es la cuestión de la elitización de determinados o de esa voluntad del turismo de calidad, como el turismo, decía nuestro compañero y director de Albasud, Ernest Cañada, dice, no hay ricos para todos. No va a haber ricos para todos y eso yo creo que lo hemos de tener en cuenta, ¿no? No va a haber ricos para todos. Con lo cual, al final, las posibilidades de que haya una distribución geográfica, incluso en las Azores, de diferentes modelos que permitan, por un lado, pues eso que no queremos, que es un turismo masivo y un turismo, digamos, basado en el sol y playa y en el turismo de borrachera, como le hemos llamado aquí en la Costa Brava y sobre todo en las Islas Baleares, y también opciones de turismo de más calidad, de más calidad o más caro económicamente, ¿no? Y que eso también pues genere contradicciones, ¿no? En el mismo territorio y contradicciones sobre qué modelo, ¿no? Dicho esto, yo creo que a ver, las alternativas en estos momentos también van a venir determinadas. Yo creo que esto es importante a la hora de... Y creo que el tema que decía Lidia, ¿no? De cómo imaginamos. Yo creo que hemos de empezar a recuperar el imaginario de cómo queremos que sea el mundo, porque durante muchos años, sobre todo desde la caída del muro y desde el final de las experiencias socialistas, por negativas que fueran o por mal que fuera todo aquello, en realidad una de las cosas que no hemos conseguido es construir nuevas alternativas de sociedad, imaginarlas, ¿no? Y por lo tanto a veces el fatalismo, el pesimismo es porque no somos o no nos atrevemos, quizá lo decimos en casa, ¿no? Aquello en voz baja, pero no proclamamos, digamos, propuestas sociales. ¿Cómo deberá ser o cómo nos imaginamos que debería de ser un turismo que no fuera depredador con el territorio, con las comunidades del lugar y sobre todo que sea posible en un contexto de transición ecosocial, que deberemos hacerla. Yo creo que ese será uno de los parámetros que nos vamos a encontrar en los próximos años. Que la crisis energética o las diferentes crisis energéticas que vamos a sufrir van a afectar también a estos modelos económicos o turísticos, que hay sitios muy vulnerables. Yo no quiero pensar que puede pasar a largo plazo en puntos como Canarias, basados exclusivamente del turismo, pero con una ya gran situación de pobreza laboral en Tenerife, por ejemplo, y qué puede pasar si se cortan los flujos turísticos. Por lo cual yo creo que en estos momentos el mejor flujo turístico es el que no existe y que nos obliga a reconstruir o a construir o a redefinir nuestro territorio en función de las proximidades, ¿no? Y yo creo que en Azores las proximidades, muy bien apuntado el tema del monocultivo de la vaca. Yo creo que eso es interesante porque aquí en Cataluña tenemos el monocultivo turístico en la costa y el monocultivo no de la vaca sino del cerdo, ¿vale? Porque tenemos más cerdos que personas en Cataluña, ¿eh? Con lo cual yo creo que eso también, evidentemente la diversificación económica
una agricultura pensada primero para lo local y una industria pensada para lo local. Puede sonar muy utópico, pero es que yo no veo en estos momentos no veo otro camino realista que nos permita garantizar pues que va a haber pues que vamos a poder habitar nuestros países de una forma, y en este caso una isla, que siempre va a ser más complicado, ¿no? Un dato y acabo. Uno de los, cuando hubo en España bueno, casi fue un huracán, ¿no? Se le llamó Gloria. Durante 2 o 3 días se cortó el tránsito marítimo y de aviación con Mallorca. Claro, el problema que tenía la isla de Mallorca era de que ya empezaba a ver aquello de si las estanterías se iban vaciando en los supermercados. Y bueno, se restableció y ya, pero surgió el debate sobre la soberanía, digamos, ya digo alimentaria, ya no digo de otros productos, ¿no? Pero claro, es que en la isla de Mallorca, solo un 15% de la producción agrícola viene del mismo territorio. Básicamente, si se quedaran una situación de aislamiento que se prolongara durante más de una semana, implicaría que la gente de Mallorca debería de comer patatas y frutos secos, que en eso sí que son autosuficientes. Claro, yo creo que eso también es una cuestión que nos hemos de poner encima de la mesa cuando hablamos de estos destinos turísticos que son muy vulnerables a situaciones como ha sucedido últimamente con la ruptura de las cadenas digamos, de materiales y lo que ha supuesto, digamos, durante la pandemia el paro de ciertas industrias y de ciertos sectores, ¿no? Con lo cual yo creo que el planteamiento que nos hemos de hacer es que nos hace falta políticas de relocalización, de soberanía alimentaria, porque es que si no podemos tener problemas muy graves. Yo digo, el caso, y Mallorca está muy cerca de la costa. Mallorca no es Azores, que está tan alejada, está muy cerca de la costa, de nuestra costa, con lo cual pero aún así estamos hablando de una isla con más de 1 millón de habitantes, que además recibe 11 millones de turistas anuales. Claro, eso es una bomba en una situación de que haya problemas en lo que serían las cadenas de suministro. Y bueno, no sé, lo dejo aquí. Creo que Joao ha dicho muchas cosas y muy interesantes y parece que tenemos ya mucho tema por delante. Fazemos então mais uma ronda de debate. Quem tem? No, eso quero dizer, como ya estamos a quase 2 horas, eu tal vez propoño tamén como parte do ACT, se acharem ben fecharmos aquí e tal vez deixar abertos os nosos canais, as nosas redes e o email para cualquier tipo de contribuición, porque pronto, depois o tempo fica tamén, depois tornase un bocado pesado. Isto quero facer un comentario para o Raúl sobre unha coisa que acontece aquí no Corvo, que é engraçada, eu acho que é dramática, mas que ten a ver con esta soberanía alimentaria que estabas a falar. O Corvo é unha illa moito pequena e nos últimos tempos foi tornándose cada vez máis dependente do exterior. O Corvo sempre foi unha illa pobre, mas tiña algúns recursos propios. Cada vez máis dependente do exterior, no Corvo há un problema de alimentos frescos moito grande e eu coñezo persoas que viveron lá e que entón cando chega o avión de tal día van comprar non sei cuántas coisas frescas que depois congelan para ir depois gerindo durante a semana, porque depois fican mesmo sen produtos frescos. Isto é unha coisa que acontece aquí, mas parece que ninguén põe en questão como é que a illa foi perdendo esta soberanía, non é? O Corvo se calhar sería un sitio interesante para facer un estudo sobre como se pode dar a volta a isto, que problemas traz esta
esta dependência do exterior, porque até o Corvo tem um problema, é uma zona onde a meteorologia é complicada e muitas vezes os aviões não chegam. Então, quando falha a chegada de alimentos frescos, é quase uma tragédia, não é? Pronto, e seria interessante percebermos estes números para ver como é que podemos dar a volta. Só queria deixar esta nota porque imagino que o Raúl e talvez o João não conheçam esta realidade. Também aqui é muito específica, né? Nem todas as ilhas são assim, mas o Corvo é uma ilha que tem menos de 400 habitantes, portanto é mesmo assim, muito pequeno. E com especificidades muito próprias. Pronto. Sim, eu acho que sim, acho que é para ir encerrando. Há aqui uma série de questões que foram levantadas e acho que para já, se partilhassem connosco os vossos, sistematizando as ideias que foram lançando aqui, acho que já seria ótimo. E depois acho que é nessa perspectiva ir mantendo esse canal de comunicação aberto, que no fundo com o Alba Suda esta já é a segunda colaboração que temos. E se o João Romão estiver disponível para isso, também podemos abrir, porque eu acho que há aqui uma série de questões que podem ser melhor esmiuçadas, e nós também, com o trabalho que estamos a desenvolver também naquela cartografia da situação socioeconómica e ambiental dos Açores, vamos precisar de ir esmiuçando estas questões todas e por aí fora. Mais alguém quer colocar alguma questão antes de... Mais alguém quer colocar alguma questão antes de... Eu queria só agradecer o convite e por mim, epá, no que eu puder ir ajudando, vou tentar. Já sabem que os horários para fazer coisas em direto têm que ser de manhã. Mas se não for em direto, mandar alguma informação ou sugerir algumas coisas que achem interessante, isso com muito gosto. Sim. Está bom. Bem, muito obrigada. Aproveito para lembrar que nós temos isto é para quem tem já acompanhado aqui, nós temos um concurso exatamente sobre este tema da sustentabilidade, que é o desafio das pessoas tirarem fotografias sobre o lema Açores naturalmente, betonáveis por natureza, em vez de ser sustentáveis pela natureza, só lembrar essa ideia, e vamos continuando aqui esta tentativa de ir buscando perspectivas de mudança e de transformação. Tá? Muito obrigada e Muchas gracias. Obrigado. até a próxima. Hasta pronto.